Olá, espectadora, espectador da Rede Previdência. Nós trazemos hoje uma pessoa ilustre, mas além de ilustre, deixa eu explicar para você melhor o papel de Alex Albert no tema dos regimes próprios previdenciários, né? Alex é subsecretário de Regimes Próprios de Previdência da Secretaria de Previdência do Ministério da Economia. O que é que isso quer dizer, né? Bom, o Brasil é uma república federativa e tem a chamada descentralização coordenada. A descentralização coordenada compreende que existem políticas públicas que não são feitas só pela União, mas são feitas por estados e municípios. Várias políticas públicas são assim: a saúde, a educação e também a previdência. E a União, nesse contexto, tem uma função estratégica fundamental. A descentralização ela é coordenada, segundo esse conceito, justamente porque tem uma mente que está lá conduzindo esses processos. Então, Alex Albert tem uma carreira muito interessante para essa nossa entrevista. Ele é formado em administração e em direito. Eu peguei o currículo dele com a equipe dele, né? Mas ele também tem uma especialização em ciências atuariais e demografia pela Universidade do Rio Grande do Norte. Foi formado em Minas, no Espírito Santo e também no Rio Grande do Norte, e também em técnicas atuariais e financeiras da Previsión Social, da Fundação SEDET. Bom, Alex atua com regimes próprios desde 2005. Ele é auditor fiscal da Receita, né, agora a Receita Única, né, desde 98. E desde 2005 ele atua para um regime próprio. Ou seja, são 15 anos. Ele foi coordenador de atuária, contabilidade e investimentos de 2012 e a 18. Né? E agora, como eu já contei para você, ele é subsecretário de RPPS na Secretaria de Previdência Social. E anteontem e ontem, houve uma reunião do CNRPPS. A gente até tinha marcado, estava tentando marcar uma entrevista com o Albert para esses dias, mas casou perfeitamente porque nós estamos recém-saídos da reunião. Eu imagino que houve um debate muito importante e eu queria, além de dar as boas-vindas e agradecer a Alex por aceitar o convite dessa entrevista, perguntar o que é que aconteceu, o que é que traz de novo a reunião do CNRPPS, Albert. Então, bom dia, Ricardo. Um agradecimento especial pelo convite, aqui representando a Secretaria de Previdência, a Subsecretaria dos Regimes Próprios, para a gente tratar de temas importantes, né, importantes para a condução das políticas públicas, e uma política pública muito importante, né, das mais importantes, especialmente nesse momento que nós vivemos, da pandemia, é a política pública previdenciária, a previdência social, que dá amparo aí a milhões de pessoas, que a gente observa que essas pessoas, esses cidadãos que trabalharam, que contribuíram, né, para o crescimento desse país, que nesse momento da pandemia foi uma parcela da população que foi menos afetada. E a importância da gente trabalhar, né, a gente conduzir as políticas em prol da sustentabilidade desses regimes é para que nós, que ainda estamos na atividade, né, Ricardo, você, eu e vários outros servidores públicos, a gente possa contar no futuro com esse amparo, com esse seguro social proporcionado pela Previdência. No caso, a gente está tratando da Previdência Pública, a Previdência dos servidores públicos. Nós, conforme comentado, né, na Secretaria de Previdência, que faz parte da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, a gente tem esse papel legal, né, na Lei 9.717, de orientar, supervisionar, acompanhar e definir os parâmetros gerais relativos aos regimes próprios. É um grande desafio, dada a heterogeneidade desse sistema, dados muitos atores e também dada ao impacto que esse sistema tem. Então, o sistema de previdência tem um impacto fiscal, impacto orçamentário muito forte em vários entes federativos. É uma política, além do impacto social, né, que já comentado, de amparo, de seguro social, a nós, né, trabalhadores, servidores e as nossas famílias, mas é um sistema bem complexo. E dentro dessa
complexidade desse sistema. Ano passado, né, estou olhando aqui a data, aqui, nós estamos ainda em 2020, que esse ano foi um ano atípico, né, a gente já estamos no final do ano. Ano passado, final do ano passado, conseguimos publicar um decreto, o decreto 10.188, que é oriundo de um trabalho, né, de um esforço muito grande para a gente regulamentar a compensação previdenciária entre os regimes próprios. E nesse decreto nós conseguimos inserir nele um artigo instituindo um Conselho Nacional dos Regimes Próprios, é o CNRPPS. Já existia um conselho, um órgão colegiado com participação de dirigentes de regimes próprios, com a nossa participação, eu, inclusive, sou presidente do outro conselho, que é o CONAPREV, que é o Conselho Nacional de Dirigentes dos Regimes Próprios, além de dirigentes de estados, municípios, representantes de associações representativas de RPPS, de entes federativos e diversos outros órgãos que ali compõem aquele grande conselho, é um grande conselho. Esse conselho não tinha, ele tinha um papel importante dentro do sistema, um papel de debatedor, de formulador de propostas, mas a gente ainda não contava com um órgão que tivesse poder normativo, de alguma forma, regulador, que pudesse participar efetivamente e institucionalmente das proposições, das definições. Pois bem, então, no final do ano passado, criamos um conselho, esse conselho tem 15 membros, também com representantes dos órgãos de fiscalização e supervisão, então, nossa Secretaria de Previdência e os tribunais de contas estão representados neste conselho, também representantes de dirigentes de regimes próprios, também representantes de entidades representativas dos entes federativos, tanto dos estados quanto dos municípios, e também de associações dos regimes próprios, mas, e muito, né, mais importante, a participação de representantes dos segurados, dos participantes desses sistemas, desses regimes, tanto dos segurados da União, dos estados e dos municípios. Então, é um conselho composto por 15 membros. Ontem brincava na reunião, durante a reunião, que nós ainda somos um conselho, né, estamos nascendo, né? Ontem nós debatemos o regimento interno, nós já fizemos 2 reuniões ordinárias e 3 extraordinárias durante este ano, então 5 reuniões, mas brincava ontem com os conselheiros que estamos ainda em processo, né? Estamos nascendo, né? Adquirindo forma o conselho, e daí surgiram já várias deliberações que impactaram diretamente os regimes próprios. Então, a gente vê nesse conselho, no CNRPPS, o importante papel, o papel de termos um órgão colegiado com a participação das 3 esferas, União, Estados e municípios, e dos 3 atores, patrão, patronal, ente, regime próprio e segurados. Então, você tem toda essa composição para a gente ali definir as principais políticas, os principais parâmetros. Ontem, especificamente, né, você me perguntou, a gente estava tratando também de algo bem impactante para todos, que é a nova sistemática da compensação previdenciária. Como eu disse, a gente conseguiu regulamentar a compensação previdenciária entre os regimes próprios, e está sendo colocado no ar, agora em dezembro, o novo sistema de compensação previdenciária, atualizando a compensação regime geral, regime próprio, e já está em desenvolvimento para ser lançado também no início do ano, no novo sistema, o módulo de compensação entre os regimes próprios. Ontem estávamos discutindo o modelo negocial desse sistema. É um sistema desenvolvido pela Dataprev, que vai ser mantido pela Dataprev, e todos os entes federativos, tanto o INSS, quanto a União, quanto os estados, quanto os municípios, ou seja, todos os usuários desse sistema, vão ter que participar da manutenção desse sistema. Então, por isso que ontem foi uma reunião bem calorosa, vamos dizer assim, foram vários debates, debatemos ali modelos, que compete, segundo o decreto, ao Conselho definir este modelo negocial para todos os entes federativos. Então, vejam vocês a importância desse Conselho, a importância das deliberações, a importância das decisões. E para nós, que trabalhamos com a Previdência, né, Ricardo, né, também há muito tempo, a gente vê nascer e ver consolidar um órgão colegiado, deliberando, decidindo,
até comentei ontem, já vou interromper aqui, tá, a minha fala, mas só lembrei ontem lá com os conselheiros que quando a gente manda um ato, uma proposta de uma portaria, prorrogando o envio de demonstrativos, ou mudando a regulação da taxa de administração, citando essas duas últimas aqui que me veio à cabeça, ou estabelecendo parâmetros para compensação, também teve uma portaria que a gente editou, todas elas foram debatidas no Conselho e o processo ele é instruído com as atas dessas reuniões do Conselho, com as deliberações do Conselho. Então, para vocês aí, para os colegas previdenciários sentirem a importância desse momento que estamos vivendo dentro do segmento dos regimes próprios e com a participação aqui, né, Ricardo, do Tribunal de Contas, né, do Estado de Pernambuco, não vou poder deixar aqui de puxar um pouco de sardinha para os tribunais de contas, porque nós temos 2 representantes dos tribunais de contas dentro do Conselho, um efetivo, o outro suplente, que é o Ronaldo, o conselheiro Ronaldo do Mato Grosso, do Tribunal de Contas do Mato Grosso, e o Alexandre Sarqui, de São Paulo, são membros do Conselho Nacional dos Regimes Próprios, e dentro do outro conselho, que é o CONAPREV, que também, eu vou só finalizar com essa informação para vocês, ontem também nós decidimos, né, no regimento interno, qual que é a função dos 2 conselhos, o CONAPREV, que esse conselho que tem mais de 60 membros, esse conselho, é uma mesa ampla de debate sobre todos os assuntos, e com vários grupos técnicos importantíssimos e várias comissões permanentes importantíssimas. Então, ficou definido no regimento interno que o CONAPREV vai subsidiar tecnicamente o Conselho Nacional dos Regimes Próprios. E também decidido que o Conselho Nacional dos Regimes Próprios, antes de deliberar sobre alguma proposta de regulação, vai encaminhar essa proposta para o CONAPREV analisar, e aí, recebendo esse debate técnico, essa conclusão, essa análise técnica do CONAPREV, é que o Conselho Nacional dos Regimes Próprios vai deliberar. Então, acho que essa construção vai ser muito significativa para nós. E você começou a sua fala dizendo, né, dessa política pública descentralizada de execução e dos papéis, dos diversos papéis que a gente tem entre os entes da federação, a importância de ter esses 2 conselhos para a gente definir os rumos, as políticas, os parâmetros, ela é fundamental. Alex, muito interessante, então, esse repensar o CONAPREV, né? Se você pudesse nos dizer um pouco mais, seria muito interessante, né? Quais são, o que é que vocês pensam em mudar, quais são os impactos positivos, qual é a expectativa de vocês em relação ao novo sistema? Sim. Então, você está se referindo ao Comprev, né? Perdão, ao novo desculpa, sistema ao Comprev. ao Comprev. Depois a gente fala do Conaprev de novo. Então, nós não mudamos o nome do sistema, continuou sendo o Comprev, todo mundo já conhecia o Comprev, né? Desde 2000, esse sistema está no ar, era um sistema até inovador na época, só que o sistema ficou desatualizado, e o novo sistema é um novo sistema, com novos módulos, com uma nova visão, e vou te dizer, o principal efeito do novo sistema vai ser otimização e a digitalização, né, o Comprev já era inovador em 2000, quando foi lançada a digitalização, se encaminhava o processo, né, tudo digital dentro do sistema, só que né, o novo sistema potencializa esse processo eletrônico dentro do Comprev, e ele possibilita uma maior agilidade nas análises do INSS e dos entes federativos com relação aos requerimentos. E esse novo sistema vai estar atrelado também ao sistema de distribuição de tarefas, de atividades do INSS, também otimizando, então, os analistas do INSS para estarem analisando os requerimentos propostos, encaminhados pelos entes federativos. Então, todos nós vamos ter um grande ganho com o Comprev. E tem várias novas regras no sistema, que estão no decreto 10.188 e numa recente portaria. Então, é uma reformulação, houve uma reformulação legal e uma reformulação do sistema que vai conduzir, ou que vai operacionalizar a compensação previdenciária. E aí até te sugiro, Ricardo, depois, se você quiser fazer uma entrevista com o nosso coordenador geral, o Leonardo Mota, sobre o tema, para vocês explorarem mais essa questão da compensação previdenciária,
que é um tema muito relevante, é um recurso muito importante para os regimes próprios, e os regimes próprios já têm que se adequar, né, principalmente com relação à compensação previdenciária entre os regimes próprios, já tem que fazer todo um trabalho de levantamento de processos, de benefícios concedidos, com tempos de contribuição de outros regimes próprios, já tem que começar esse dever de casa, para quando o módulo já estiver operando, o gestor já colocar, né, já poder fazer esse requerimento via sistema. Sugestão aceita. Terminou a entrevista, já vou procurar, Leonardo Mota. Alex, e em relação a essa questão aí do CONAPREV, o CNRPPS, pelo que me passou a ideia de que o CONAPREV vai assessorar, vai haver uma hierarquia nesse sistema ou não, ou eles vão se complementar? O que vocês definiram? Não, é justamente essa sua última palavra, seu último termo, complemento. Um modelo, né, um órgão, né, um colegiado complementará o outro. Então, nós temos um órgão que é bem amplo, que tem uma história muito bonita dentro da Previdência Pública, que é o CONAPREV, está lá no nosso site, né, nós temos lá o link para os dois conselhos, CONAPREV, se não me falha a memória, desde 2001, não sei se eu estou errando aqui na data, é um conselho, então tem uma história muito bonita dentro do sistema e muito importante, assim, grandes decisões relativas às políticas, às reformas, às políticas, saíram de discussões ali dentro do conselho e vão continuar saindo. A questão toda então, é um órgão muito amplo, com a representatividade muito ampla, e a necessidade que nós vimos, né, ao instituir esse conselho mais deliberativo, que é o Conselho Nacional dos Regimes Próprios, é que o CONAPREV volte, né, retorne ou reforce a sua origem de amplo, né, um amplo fórum de debate técnico, de debates em que as ideias ali são lançadas, as ideias são desenvolvidas, são estressadas, até elas virarem, né, normas. Então, este será o papel do CONAPREV, complementar, atuando também com foco, nós temos, só cito aí rapidamente, duas experiências muito exitosas com o CONAPREV, já faço já um briefing aí para duas próximas entrevistas suas. Né? Nós temos uma comissão permanente de avaliação das demandas, das decisões judiciais ou das ações judiciais que têm impacto para a sustentabilidade dos regimes. É uma comissão, o nome dela é complicado, vou resumir, chama Copajure, que é presidida aí pela nossa colega Majori, lá de Curitiba. Essa comissão acompanha as ações no Supremo, no STJ, as ações que têm grande repercussão, as questões jurídicas, teses e questões jurídicas têm grande repercussão para o sistema, faz esse acompanhamento. E tem um trabalho muito importante. E temos uma outra comissão, essa também é um reflexo desse novo paradigma nosso enquanto Secretaria de Previdência. É um novo paradigma. É o paradigma da gestão compartilhada. Por quê? Porque existe lá uma comissão, é uma comissão de acompanhamento do nosso certificado, do nosso programa de certificação institucional, do Progestão RPPS, e é uma comissão que também está encarregada de um outro grande projeto, que é o de estabelecer os requisitos para certificadoras e também definir quais serão os certificados que serão aceitos para fins de atendimento do artigo 8º-B da 9.717, que foi inserido lá no meio do ano passado pela Lei 13.846. Lá estabeleceu-se que a obrigatoriedade de todos os dirigentes dos regimes próprios, de todos os conselheiros, terem certificação. Estarem em certificação, terem qualificação, estarem aptos para a sua função. E, para isso, se estabeleceu o modelo de certificado na norma, e houve uma edição de uma portaria 9907, com os parâmetros gerais, mas as questões mesmo operacionais, de como vão ser esses modelos de certificação, quais vão ser as certificadoras que serão habilitadas, será feita por uma comissão. E essa comissão, mais uma vez, ela é uma comissão com uma gestão compartilhada entre a Secretaria de Previdência, membros do CONAPREV, os representantes de estados e municípios do CONAPREV, associações regionais de regimes próprios e tribunais de contas. Nessa comissão, nós temos os tribunais de contas do Mato Grosso e do Espírito Santo que participam.
Ok, Alex, deixa eu te perguntar uma coisa. Sim, todas as sugestões também registradas são sempre bem-vindas. É, lá por 2012, mais ou menos, acho que 2011, 2012, nós fizemos o centro, na época eu fazia parte do CBEP, Centro Brasileiro de Estudos Previdenciários. A gente fez uma assembleia de especialistas em Pernambuco, na Assembleia Legislativa, e vários gestores de regimes próprios defenderam a criação do que a gente na época chamou de LRF da Previdência. E por uma boa coincidência do destino, lá adiante eu fui presidente da FENACONTAS, que é a Federação dos Sindicatos dos Servidores dos Tribunais de Contas, e eu tive a oportunidade de levar uma proposta, já também com a proposta de PEC, que previa a constitucionalização dessa LRF, e aí, junto com o Leonardo Rolim, a gente participou de uma sessão, de uma audiência pública na Câmara, discutindo essa questão, né? Então, eu estou te falando isso porque eu sou um entusiasta, eu sei que várias pessoas já levantavam essa questão, então de certa forma, houve uma confluência de iniciativas de várias pessoas do corpo técnico também do então Ministério da Previdência levantava essa questão, e a gente está às vésperas, a gente está hoje com essa reforma, né, com a previsão dessa lei já no artigo 40, parágrafo 22 da Constituição Federal. E eu imagino que vocês estão a pleno vapor trabalhando no que tem sido chamado LRP, né, a Lei de Responsabilidade Previdenciária. Então, a pergunta que eu te faço agora é como é que está o andamento da LRP, qual é o ritmo? Eu imagino que essa pandemia atrapalhou muita coisa e esses processos de ajuste também dos regimes próprios ao que já existe de reforma, não é? Mas a LRP me parece que vai ser o passo seguinte, e me parece que vai pautar a agenda, a minha leitura é que vai pautar a agenda de 2021, colocando inclusive possibilidades para uma boa gestão dos regimes próprios e também para um controle e uma supervisão mais efetiva. Então, a minha pergunta é como é que está o andamento, quais as expectativas de vocês, quais os ritmos que vocês estão planejando? Sim, então você começou a contar um histórico, né? Em paralelo a todas essas iniciativas, né? O doutor Leonardo Rolim, hoje presidente do INSS e recentemente nosso secretário de Previdência, né, junto, né, da proposta da PEC, né, da então PEC 06, encaminhou, né, a constitucionalização dessa previsão da lei que ficou chamada, né, Lei de Responsabilidade Previdenciária, assim denominada, né, Lei de Responsabilidade Previdenciária, lá no parágrafo 22 do artigo 40, aprovado aí pelo Constituinte Reformador, mas me lembrando desse histórico também, lá nessa época, 2011, 2012, participei um pouco, né, quando virei gestor lá na Secretaria, né, então Secretaria de Políticas de Previdência Social, de algumas discussões no âmbito do CONAPREV, e também de uma análise mais técnica ali daquele projeto, que era um projeto de uma lei que alterava, que substituía a 9.717, 2011, 2012, que infelizmente não prosperou. Bom, agora com esse novo arcabouço, né, com essa previsão constitucional da Lei de Responsabilidade Previdenciária, logo que ela foi publicada, foi constituído um grupo de trabalho com uma ampla participação do governo federal, de representantes do CONAPREV, de tribunais de contas, de vários órgãos, para debatermos uma pré-minuta que a gente havia elaborado lá na Secretaria, que tinha por base aquela que havia sido elaborada lá em 2011 e 2012. Esse grupo de trabalho, nós tivemos várias discussões técnicas, a minuta foi aperfeiçoada, a minuta inicial foi aperfeiçoada, e, infelizmente, chegamos no mês de março, havia uma expectativa com relação ao lançamento dessa proposta, da forma que ia se dar esse lançamento dessa proposta. Infelizmente, lembro que, como se fosse hoje, aquele dia, estávamos às vésperas desse lançamento, dessa norma, que ainda seria, né, objeto, é claro, né, de todo o debate no Congresso Nacional, mais ou menos iria inaugurar esse debate dentro do Congresso,
fomos pegos pela pandemia, né? Foi justamente ali meados de março, e todo o evento, né, toda a situação de lançamento da norma, ela foi sobrestada, e aí nós ficamos durante esse período, como você bem pontuou, com toda essa situação que ocorreu da pandemia para os municípios, né, toda a repercussão que ela teve para os municípios, para os estados, ela aflorou muitas situações, né, de problemas orçamentários, financeiros dos municípios, dos estados, e direcionou muitas das nossas ações para, né, a gente, como se fosse um ambiente de tentar conter ou de tentar minorar esses impactos, né? Então, a gente voltou muitas ações agora, neste ano, com relação à pandemia, aos impactos da pandemia, né, e várias repercussões que isso tem no dia a dia dos regimes próprios. Então, o tema ele continua sendo tratado, a gente continua aperfeiçoando um pouco, debatendo alguns itens daquela minuta, para a gente depois fazer uma reconsolidação e fazer esse lançamento, né, desse projeto. E aí a gente está com um projeto paralelo que está sendo muito interessante, que ele tem servido de insight, inclusive de amadurecimento para aquela minuta que foi feita, né, que tem sido aperfeiçoada, que é em nível infralegal, uma nova portaria, consolidando praticamente todos os atos da Secretaria de Previdência, uma portaria que vai substituir a portaria 402, com foco na concessão de benefícios, nos parâmetros relativos a benefícios, mas ela vai mais além, ela vai consolidar todos os atos, das diversas portarias que a gente tem. Eu, por exemplo, me enrolo aí quando eu vou citar números de portarias, que são muitas portarias. Então, a gente vai consolidar né, praticamente todas dentro desse novo projeto, e provavelmente nós vamos deixar, dada a especificidade e né, e a robustez, vamos dizer assim, desses assuntos, né, a importância desses assuntos para os regimes próprios, que é atuar em investimentos, a gente vai deixá-los em portarias separadas. Então, com relação à LRP, nós estamos tendo, conforme eu comentei, uma nova experiência, né, nessa regulação de uma proposta de uma portaria infralegal, não a portaria da secretaria, mas ela está percorrendo todos os elementos ou os princípios basilares que estariam na LRP. Então, a gente está aproveitando esse momento, esse grupo de trabalho, e debatendo vários pontos. Aí eu participo, né, o Leonardo Mota está coordenando esse grupo, mas ele também tem aí participação de vários representantes do CONAPREV, de vários entes, de vários órgãos. Então, a gente fica lá dentro daquele grupo de trabalho, debatendo e pensando, na LRP, né, estava sendo pensado assim, na norma, né, que vai regulamentar, né, vai ser tratado dessa forma. Então, está sendo um insight muito bom, um exercício muito bom para a gente pensar, eu deveria avançar um pouco mais na LRP, prevendo, né, abarcando mais, né, né, ela já estava, me falha a memória aqui, eram quase 100 artigos, 90 artigos, a última minuta, da Lei de Responsabilidade Previdenciária, mas a gente vê nas discussões alguma necessidade de que, olha, é importante a gente ter isso numa lei complementar, porque aí vai dirimir controvérsias jurídicas, discussões jurídicas, de segurados, de entes. Então, a gente tem sido muito importante para nós nesse processo de amadurecimento daquela minuta que foi feita, esses debates que têm ocorrido no âmbito desse grupo técnico que foi formado para a revisão desses parâmetros gerais a partir da emenda 103. Ou seja, ele está pegando as nossas normas, adequando a emenda 103, e nesse processo a gente está aprendendo, aperfeiçoando, verificando situações que podemos ainda melhorar aquela norma. E sim, 2021, um ano que a gente pretende se dedicar de corpo e alma a 2 temas: Lei de Responsabilidade Previdenciária e apoio aos entes federativos no que se refere à reforma previdenciária. Então, são 2 temas, um tema casa com o outro, né? Um tema dá alicerce ao outro, dá fundamento ao outro.
mas a pauta 2021, uma das nossas principais ações, vai ser direcionada a novo prefeito, prefeito que se reelegeu, vereadores que se reelegeram, ou novos vereadores. Vamos sentar, vamos debater a necessidade da reforma previdenciária. A emenda constitucional deu aos entes federativos uma autonomia, uma maturidade para definirem o seu plano de custeio, ou seja, diversas alternativas para o seu plano de custeio, mas uma maturidade para definir também o plano de benefícios. E aí, precisamos fazer isso com responsabilidade previdenciária. E nós precisamos, enquanto secretaria, enquanto órgão, né, regulador, que define os parâmetros, agora junto com o Conselho Nacional, com o apoio do CONAPREV, enquanto órgão que faz fiscalização também dos regimes próprios, nós precisamos fazer um trabalho forte com relação aos municípios. Os estados, 16 já conseguiram aprovar sua reforma ampla dos benefícios, dos estados 22, se não me falha a memória, 23, já quase, né, se não me falha a memória, apenas 4 ou 5 ainda não conseguiram aprovar o seu plano de custeio, adequar o seu plano de custeio, mas os municípios ainda são pouquíssimos municípios que conseguiram fazer sua reforma previdenciária global, não só plano de aumento de alíquotas, também a revisão das regras de benefícios. Nós temos, por exemplo, uma capital que teve, né, esse feito durante a pandemia. Tivemos alguns outros municípios, mas muito pouco ainda, né, a gente pensando na sustentabilidade de todo o sistema. Então, as nossas ações 2021 LRP e a nosso apoio às reformas previdenciárias municipais. E só fazendo um gancho aqui com a LRP, na LRP a gente tem lá um item, um dos artigos lá, que fala sobre a supervisão, a fiscalização, troca de informações entre os órgãos fiscalizadores, entre os sistemas. A gente está colocando lá uma proposta de compatibilizar a atuação nossa com as dos tribunais de contas, né, naquilo que for possível, né, dentro respeitando aí a autonomia de cada competência, autonomia de cada órgão, mas tem uma proposta lá bem significativa, bem importante aí, bem ousada, da gente tentar formar uma rede, tá? Uma rede legal, institucional, entre a Secretaria que já ocorre com os nossos acordos de cooperação, mas a gente deixar isso institucionalizado, uma norma, a gente achou bem importante isso. A gente também estimular o sistema a se autorregular, também é um princípio que está lá na LRP, bem inovador ainda para o sistema. Então, a gente tem várias coisas aí que a gente poderia tratar aí com vocês, ficaríamos aí um dia todo pensando aí o que está lá na Lei de Responsabilidade Previdenciária, mas só deixo esse recado. Então, por fim, que essas discussões que estão ocorrendo nesse grupo técnico de reformulação dos nossos atos infralegais têm nos levado à reflexão da necessidade de inserirmos na Lei de Responsabilidade Previdenciária outros comandos para evitar judicialização e uniformizar mais a gestão dos regimes próprios, mas chamo a atenção aqui, Ricardo, e muito obrigado aí pela paciência aí, né, da nossa entrevista, mas a importância desse recado para os prefeitos, novos prefeitos, para os novos vereadores, para os prefeitos que se reelegeram, para os vereadores que se reelegeram, para os gestores dos RPPS que vão continuar, né, se Deus quiser, maior parte continue aí como gestor do RPPS do seu município, daqueles que vão entrar, precisamos ter um trabalho muito forte este ano para a aprovação das reformas previdenciárias. Precisamos garantir a sustentabilidade aí do sistema, precisamos garantir os benefícios futuros, os nossos, né, e das próximas gerações aí de servidores, garantir que esse sistema público, né, o servidor público, que ele tem, né, um sistema próprio de previdência, 2.150 entes têm um sistema próprio de previdência para seus servidores, reconhecendo a importância de nós, servidores públicos, né, para a prestação do serviço ao cidadão, mas nós precisamos transformar esse sistema, né,
dar sustentabilidade a esse sistema e uma ação imediata. E a gente reconhece que é uma ação complexa, é uma ação difícil, mas ela tem que ser exitosa e nós precisamos de todos, da participação de todos os atores nesse processo, no processo de aprovação, de discussão, né, estamos aí aptos para participar de discussões sobre a reforma, de estudos, mas nós precisamos garantir a sustentabilidade desse sistema. Então, por isso, o nosso projeto aí de apoio às reformas previdenciárias. Muito obrigado aí, Ricardo. Alex, eu só tenho a agradecer essas ponderações, porque, na verdade, é pano para manga para as próximas. A gente tem vários debates para fazer. Você traz reflexões e traz informações. Você até já antecipou um pouquinho a próxima pergunta que eu ia fazer, que era sobre como vocês vislumbram a Previdência no futuro. E eu posso te dizer o seguinte, eu tenho sido, no campo do controle externo, um ardoroso defensor da LRP e também de um sistema integrado de auditoria. Não só de auditoria, mas até de compartilhamento de informações, de forma que em todo o país seja possível identificar, por exemplo, neste mês, qual foi o regime próprio do país que teve o maior crescimento da poupança previdenciária, ou neste mês, qual foi o que teve a maior queda do patrimônio previdenciário. Então, eu acho que o ranqueamento e a complementação das atuações, né, são fundamentais para que o sistema funcione. Também acredito que a LRP ela pode tipificar condutas, ela pode blindar mais o gestor. Na minha opinião, o gestor hoje ele acaba sendo o mais massacrado, o gestor previdenciário, quando na verdade ele tem muitas limitações resultantes do poder do titular do Poder Executivo. Acho fundamental vocês compreenderem que as eleições municipais abrem espaço para que os municípios, enfim, se ajustem à Previdência. Sei que vocês não estão esquecidos que também os estados têm que dar o exemplo, né? E aí, para encerrar, eu queria pedir tua palavra e a tua visão. Olha, você está desde 2005 nos regimes próprios, né? Eu tenho feito algumas falas no curso que eu elaborei, mostrando que a gente está há 22 anos em reformas e muitas vezes o corpo técnico chega a ser sabotado. Em vários momentos, por exemplo, eu vi o corpo técnico levar para o Ministério uma proposta, a equipe econômica recebe a proposta, gera uma emenda constitucional, aprova, só que essa proposta depende de uma segunda etapa, de uma etapa de gestão. E aí, na hora da gestão, muitas vezes não há o apoio necessário para que o corpo técnico da União e dos estados possam implementar. Então, essa, inclusive, é a minha crítica nesses 22 anos de reforma. Desde 98 que se fala que ia haver capitalização. E muitos grandes estados não fizeram capitalização. Teve estado que, inclusive, fundiu o fundo capitalizado com o deficitário e acabou com a capitalização que os governos anteriores tinham feito, né? Então, me parece que a gente tem um desafio muito grande, a LRP e o próximo momento político pode abrir essa coisa. Então, fazendo essas ponderações, não se sinta obrigado a respondê-las, mas fundamentalmente, o que é que você vislumbra ao longo dessa tua experiência de já muitos anos, apesar de ser uma pessoa extremamente jovem, e também pela tua interdisciplinaridade, você tem formação jurídica, você tem formação em administração, você compreende a tua área, né? O que é que você vislumbra, o que é que a União, né, projeta para os regimes próprios aí para 5, 10, 15, 20, 30 anos? Bom, obrigado aí pelo jovem, tá? Eu faço uma reflexão, assim, pensando na minha experiência com relação aos regimes próprios. Quando, então, auditor fiscal, fui me direcionar para essa área da fiscalização dos regimes próprios. Eu vejo um fortalecimento muito grande do sistema, vejo um amadurecimento grande do sistema, vejo um amadurecimento grande dos gestores, vejo uma profissionalização grande de grande parcela
do sistema, dos gestores, dos conselheiros. Eu vejo que o tema foi ganhando espaço, foi ganhando força, foi ganhando magnitude. Essa magnitude explodiu, né, vamos dizer assim, com a emenda 103. Então, eu vejo um caminhar no sentido de um crescimento do sistema. Isso, quando eu lembro das minhas auditorias, quando eu conversava participava de alguma reunião de conselho, quando eu participava de reunião lá com dirigente de um regime, com prefeitos, lá nas minhas auditorias. Então, me lembro que era um assunto novo, né? As pessoas não sabiam atuar, tem que fazer avaliação, tem política de investimentos. Me lembro várias reuniões assim que era um trabalho ainda de formação. E hoje o sistema, né, vejo o sistema está mais robusto, mais profissional, e todas as nossas normas têm caminhado para isso, para a profissionalização, incentivo à melhoria da gestão, a profissionalização. Então, acho, e vi da sua fala também, que é um dos itens, inclusive, que a gente quer aprimorar ainda mais na minuta da LRP, dar essa blindagem para o sistema, dar essa blindagem para o gestor, tipo, deixar claro que a responsabilidade previdenciária não é só lá do gestor, do presidente do instituto. A responsabilidade previdenciária, ela parte do ente nessa visão, né? Uma visão mais integral ali, ela começa na visão do seu mandatário, né, do seu governador, do seu prefeito. Então, vejo isso, né, é um dos pontos, inclusive, que a gente vai aprimorar na nossa norma. Então, o que a gente vislumbra? Continuando aquela fala, a emenda 103 foi uma proposta que deu essa maturidade, essa autonomia para os entes. Não era a nossa proposta. Nós, enquanto Secretaria de Previdência, enquanto governo federal, enxergávamos pela necessidade da uniformidade dos sistemas, das regras dos sistemas, dos servidores. A emenda 103 quebra um paradigma constitucional. Então, há a quebra desse paradigma e ela nos faz refletir, nos faz redirecionar nossas ações e, por outro lado, ela tem uma, como se fosse, como se ela tivesse, a emenda, você falou da capitalização, dos grandes problemas que a gente tem e que ainda temos, né, de entes que não conseguem capitalizar os seus regimes, formar as reservas garantidoras ou parte das reservas, muitos entes ainda em repartição. Mas o que tem na emenda 103 que faz nos vislumbrar para o futuro? Ela tem, ao dar essa autonomia, né, ao ampliar as possibilidades de custeio e dar autonomia para definir regras de benefícios, ela coloca três palavras, né, que foram esculpidos na emenda 20, como de fato, como norte de toda a ação nossa de órgãos de controle, de fiscalização ou de reguladoras, do equilíbrio financeiro atuarial. A partir da emenda 103, ela teve o cuidado, né, foi proposto nesse caso e foi aceito lá pelo Constituinte Reformador, até que a gente definisse, era necessário até definir o que é equilíbrio financeiro atuarial, dada toda essa complexidade que a gente tem na federação, das judicializações que ocorrem, a gente já teve que né, fazer um artigo lá na emenda, um parágrafo no artigo 9º, definindo o que é equilíbrio atuarial, para que a gente pudesse cobrar o equilíbrio financeiro atuarial. Então, o que a gente vislumbra? Na questão da gestão, eu acho que é um caminho sem volta, a profissionalização, são exemplos que a gente tem visto magníficos de gestores, grandes gestores de regimes, conselheiros, né? A gente tem visto um movimento muito positivo, e aí eu tenho que reconhecer o papel fundamental para isso das associações, dos regimes próprios, das regionais, das nacionais, o papel fundamental também dos tribunais de contas nesse processo, mas a gente tem visto, e o nosso, como indutor e participando desse processo, a gente tem visto um ganho muito grande na profissionalização dos regimes, mas é necessário a LRP para fazer essa blindagem, para dar esse arcabouço, para a gente possa, então, que aquela profissionalização ela se desenvolva para a melhoria do sistema e que ela se desenvolva da forma mais técnica possível, com amparo ali nessa nova norma. A gente estava comentando, né? O que a gente enxerga a Previdência daqui a 5, 10 anos?
Acho que, então, como eu disse, esse caminho da profissionalização não tem volta, da melhoria da gestão, mas temos que blindar essa gestão. Então, para isso, um arcabouço na LRP, numa lei complementar, né, ele é fundamental. Mas o que eu enxergo? Enxergo, então, como eu disse, o equilíbrio financeiro e atuarial como cerne, ou seja, definitivo de todas as decisões que foram feitas com relação a esse sistema, tanto por parte do lado do ente federativo, quanto de nós, reguladores. A gente tem que focar no que é essencial à nossa atuação e promover esse equilíbrio dos sistemas. Estava comentando que eu vejo um paradigma em termos de gestão, de governança, de controles, as entidades fechadas de previdência complementar, como se fosse um paradigma, algo para a gente se espelhar nos modelos. Claro que cada uma tem sua especificidade, os sistemas são diferentes, um é privado, aqui é público, um é capitalizado, hoje, né, capitalização individual, o nosso não, o nosso é só uma formação de reservas, né, coletiva, mutualista, né, solidária, mas acho que esse exemplo das entidades, das boas entidades, com governança, com participação, é algo a ser seguido, esse aprimoramento que elas têm no que se refere à gestão dos ativos, dos passivos, que a gente vai verificando à medida que os regimes vão se solidificando, vão aumentando suas reservas, a complexidade que isso envolve, ou seja, todos os níveis, né, a estrutura que isso, né, que é necessária para essa boa gestão desses recursos. Então, eu tomo essas entidades, né, alguns exemplos, algumas que são bons exemplos de governança e controle, como algo para a gente perseguir no sistema. Mas como eu vejo os sistemas daqui a alguns anos, eu vejo o sistema ainda mais maduro, mas nós temos que vencer grandes desafios. E o grande desafio que eu acho que está imposto agora é o desafio da sustentabilidade por meio das reformas. Então, como que eu imagino os sistemas daqui a 5, 10 anos, todos terem feito a sua reforma previdenciária, estarmos caminhando para um outro, né, para um outro patamar, fazendo a sua reforma previdenciária. Muitas das questões, essas dificuldades orçamentárias e fiscais que os entes enfrentam, vai estar superada e podemos avançar em muitos outros pontos. Mas eu enxergo, então, um sistema mais maduro, mas para isso nós vamos ter que trabalhar arduamente, tanto nesse campo de maior blindagem dos gestores, né, de um arcabouço que os possibilite que eles exerçam sua gestão, né, com a autonomia necessária, mas sempre dentro aí dos parâmetros, sempre, né, fazendo parte da administração pública, sempre respeitando aí né, os princípios da administração pública, mas vejo essa necessidade grande que nós temos, eu estou enfatizando isso bastante hoje, né, dessa necessidade dos entes aprovarem as suas reformas previdenciárias, que é um passo, isso é um passo, e é um passo que, sem ele, muitos dos sistemas que aí estão vão enfrentar sérias dificuldades. Basta olhar para o lado, olhar para os estados, olhar para os grandes municípios, ver a dificuldade que esses entes estão tendo, né, para pagar os benefícios. Então, olhem para o lado, vamos fazer o nosso dever de casa e a gente está aí, né, com toda a disposição para apoiar e para fazer uma grande rede aí de proteção aos regimes próprios junto com os tribunais de contas, que também é uma grande pauta aí que a gente tem aí para o futuro. Aperfeiçoar a rede que a gente já tem, fortalecer. Porque o nosso lema, sempre que a gente vai participar de qualquer manifestação, que a gente se manifesta aí com vários atores aí do sistema, é que todos nós enxergamos que, né, todas as discussões que a gente tem, a gente identifica que, olha, nós estamos aqui debatendo, a gente às vezes tem divergências de entendimento, um órgão, outro, um ator ou outro, mas quando a gente observa que todos ali estão sentados numa mesa ou participando de um determinado do evento ou discutindo uma determinada norma, todos que estão ali estão com pensamento em prol do fortalecimento dos regimes. Isso aí eu acho que é uma característica que eu vejo grande entre todos os atores, entre nós, tribunais, gestores de regimes, entidades. Eu vejo isso muito claro aí, né, nesse caminhar, nessa junção,
né, em prol do fortalecimento dos regimes. Então, agradecimento aí, Ricardo, pelo espaço. Muito obrigado aí. Alex Albert Rodrigues, subsecretário de RPPS da Secretaria de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Eu é que agradeço, valiosíssimas as tuas informações, ensinamentos e reflexões. A Rede Previdência fica aberta, né, as portas abertas para você sempre que você quiser, sempre que você... E já estou aqui pensando, enquanto você falava, eu já pensava em várias outras entrevistas que eu preciso fazer contigo. Muito obrigado e até breve, Alex. Até, muito obrigado.